Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, ainda na tua santa e gloriosa presença, nós declaramos, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor recebe cada louvor, cada adoração que nós acabamos de levantar e entoar. E eu creio, ó Pai, que esses louvores e essa adoração que possam subir até a sala do teu trono e entrar pelas tuas narinas, ó Deus, como a queima do incenso agradável. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, recebe que a igreja tem preparada para ti, porque nós agora queremos receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nós abrimos as nossas bocas para te louvar, mas agora nós fechamos as nossas bocas e abrimos os nossos corações e ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem para trazer para nós. Aquilo que o Senhor preparou. Senhor, que não seja aquilo que foi preparado pelo homem, mas aquilo que o Espírito Santo preparou. Que não seja, ó Pai, o conteúdo humano, mas que seja aquilo que é sobrenatural e vem do teu trono. E é em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro. E eu te peço, ó Deus, que todo cansaço, toda preocupação, todo espírito contrário, quero te ouvir. Diga, Senhor meu Deus, eu quero te ouvir. Diga, fala comigo, Deus. Fala que eu quero te ouvir. Em nome de... Passando Jesus, trouxe a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por onde Jairo, por nome Jairo, ficou aos seus pés. E rogava-lhe munda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Verso 35, por favor. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta. Para que enfadas mais ainda o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do príncipe da sinagoga, viu ossais e chorais. A menina não está morta. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele andavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando-a a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Pode sentar-se, fica à vontade. Eu ainda acredito num Deus que cura. Eu ainda acredito num Deus operante, num Deus que ele tem todo o poder, que ele tem toda a autoridade, que ele tem toda a capacidade. Eu preguei, não sei se foi nesses dias e não lembro se foi aqui, mas eu falei que muitas vezes nós limitamos a Deus e colocamos Deus numa caixa de fósforo. E o tamanho de Deus, ele é referente ao tamanho da tua fé, ao tamanho da tua crença em relação a esse Deus. Eu falei em outra oportunidade, que eu tive uma oportunidade de conversar com um judeu aqui na sinagoga judaica daqui do Ceará, e eu falando de Jesus para ele, e quando eu disse que Jesus era filho de Deus, ele abriu a boca e disse, não. Jesus não pode ser filho de Deus porque Deus não tem filho. Só os homens podem ter filho. E eu disse, meu querido, teu Deus é deste tamanho. Porque o meu Deus, se ele quiser ter filho, ele tem. O meu Deus, quando ele quer ressuscitar, ele ressuscita. O meu Deus, quando quer abrir o mar, ele abre. O meu Deus, quando quer derrubar a muralha, ele derruba. Quando ele quer derrubar a gigante, ele derruba. O que ele quiser fazer, ele pode. Eu não posso limitar esse Deus. Eu não posso, de forma alguma, dizer o que ele pode ou o que ele não pode. O contexto histórico do que nós acabamos de ler conta a história que Jesus ele foi para o outro lado, ou seja, era comum que ele estivesse pelo lado do mar da Galileia, e era corriqueiro ele ficar fazendo esse translado de um lado para o outro.
E aqui diz que ele foi para o outro lado, ou seja, ele estava na Galiléia e agora ele foi para o outro lado. E nessa outra aldeia, nessa outra circunvizinhança, já era pelo menos a segunda vez que ele estava indo lá novamente. Não era a primeira. E em todos os evangelhos, quando a gente vê que Jesus ele retorna em algum outro lugar que ele já foi a primeira vez, uma coisa interessante que todo evangelista diz que uma multidão já o acompanhava. Porque a fama dele já crescia, o nome dele já crescia. Então, quando ele chegou do outro lado, já havia uma multidão naquela expectativa. Já havia uma multidão esperando ele. E o texto diz que em meio a essa multidão chegou um dos mestres, um dos príncipes da sinagoga, talvez um rabino dessa sinagoga, e chega para Jesus e se prostra aos pés de Jesus. Marcos, ele diz que se prostra, mas esse mesmo texto, tanto em Mateus como em Lucas, eles são enfáticos em dizer que esse homem, esse Jairo, ele se prostra aos pés de Jesus, mas ele diz que adorou. Marcos, esse que nós acabamos de ler, mas se formos ler em Mateus e Lucas, ambos os evangelistas botam essa palavra que para mim é muito forte, de que ele se prostrou, mas ele não só ajoelhou, ele adorou. Ele teve um intuito de adorar Jesus e Jesus recebeu essa adoração. E esse Jairo chega para Jesus e diz que a filha dele possivelmente enferma, em algumas traduções moribunda, em outras traduções próxima à morte, e ele faz o convite que Jesus vá até a casa dele, e ele diz, chegando lá, impõe as mãos e restaura a saúde da minha filha. E eu creio que o Deus que eu acredito, e eu quero acreditar que é o mesmo que você acredita, ele ainda é um Deus que restaura. Restaura a saúde, restaura a família, restaura... Ele é o Deus que construiu, ele é o Deus que fez tudo, então ele é a melhor pessoa para restaurar, já que foi ele que fez. Ele não precisa ler o manual do usuário, ele te conhece muito bem, foi ele que te fez. Ele sabe muito bem como é o teu ânimo, quais são as tuas expectativas, a tua vontade, a tua necessidade, porque foi ele que te fez. Para a gente operar qualquer coisa é necessário que você pegue um manual para procurar entender. Deus não, foi ele que te fez, ele sabe direitinho. E Jesus disse que vai, Jesus na realidade ele junta os que com ele andavam e partem em direção à casa de Jairo. Agora só que nesse intermeio acontece uma outra passagem que nós pulamos quando eu estava lendo, que eu quero dar ênfase a essa de Jairo. Mas esse texto é um texto tão rico e tão maravilhoso, que nesse intermeio de saída dele, quando ele diz para Jairo, eu vou até a tua casa, a palavra diz que acontece aquela história que todo mundo conhece, a da mulher do fluxo de sangue. O contexto histórico diz que uma mulher que há anos sofria de uma hemorragia possivelmente ginecológica, e essa hemorragia fazia com que ela fosse imunda, a palavra é essa. Dentro da cultura judaica é imunda, a mulher no período de menstruação, ela é para ficar fora de casa, ela era para ficar o mais longe possível da sociedade. Agora imagina uma mulher que há pelo menos 18 anos sofria isso. Não era só uma enfermidade que ela era cometida, mas essa mulher do fluxo de sangue, ela não padecia só de uma enfermidade, ela padecia de uma situação de enfermidade, de uma situação social, padecia também de uma outra enfermidade emocional, porque naquele período o marido não podia nem chegar perto dela, naquele período ela não podia ter convívio social nenhum, por aí você tira, e nesse intermeio a palavra diz que ela vem se arrastando e toca na orla do vestido, do manto, da roupa de Jesus, e a palavra diz que ela é curada. E quando ela é curada, Jesus diz, alguém me tocou. E Pedro olha para Jesus e diz, é complicado, porque tu está no meio de uma multidão, todo mundo te empurrando, todo mundo pisando nos pés. Alguém aqui já andou em ônibus lotado? É mais ou menos isso aí. E o Senhor dizer que alguém te tocou, é lógico, está todo mundo aqui tocando um ao outro. E ele diz, a questão não é me tocar, é porque alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder.
Eu senti que de mim saiu a autoridade. E a palavra diz que aquela mulher, sabendo que não podia se esconder mais, de que ela não podia mais se ocultar, ela levanta a mão e diz: fui eu, Senhor, que te toquei. Só que eu estou te contando essa história que nós não lemos, porque Jesus parou para ministrar na vida de alguém enquanto alguém estava em casa, já prestes a morrer. A palavra moribunda significa morre a qualquer momento. E Jesus, ele parou para dar atenção para mais alguém. Eu fico imaginando aquele pai chamado Jairo, talvez coçando a cabeça, aperreado, não tinha relógio, mas supomos que tivesse. Ele olhasse para o relógio, olhava para um lado e para o outro, e talvez ele conversasse com os amigos dele e dissesse: meu Deus do céu, ele não vai acabar de conversar com essa mulher não, para ir para casa? Meu Deus do céu, eu estou com a minha filha em tempo de morrer e vem essa abençoada e se mete na história. E é assim que às vezes a gente age. É ou não é? Mas só que para Jesus, o tempo é dele, não é o seu. Eu já disse nesses dias que o tempo do Senhor é o tempo presente, porque Deus, ele não habita no calendário humano. Deus, ele não habita no tempo que o homem habita. Para nós, Deus, ele habita no Kairos. Kairos significa um tempo que ele só pode ser conjugado no pretérito perfeito, e é no presente. Não dá para conjugar ele no futuro e nem no passado, porque normalmente quando se atribui o tempo Kairos num texto, só pode ser atribuído a Deus. Não tem outro verbo no texto que possa conjugar Kairos. É só Deus. E quando se cita Kairos, quando diz que é o tempo de Deus, eu te digo nessa noite, se você está esperando o tempo de Deus, olha para a pessoa e fala: meu irmão, o tempo de Deus é agora. O tempo de Deus na tua vida é agora. Ah, pastor, mas eu já estou há anos, há dias, há meses, semana, não sei, esperando, chorando, clamando. Por que ainda não chegou? O problema não é Deus, talvez seja eu ou você. Eu digo, não eu como pastor, como sacerdote, mas eu digo que eu, nas minhas petições, o que eu ainda não alcancei, eu não atribuo culpa a Deus, eu atribuo a mim. E já passo a dizer: Senhor, o que é que está faltando eu fazer para que os céus possam ser rasgados? Agora se coloca na posição de Jairo, dentro dessa história, aonde Jesus, a quem ele atribuiu fé e confiança de que restauraria a saúde da filha, ele precisar parar para restaurar a saúde de outra pessoa. E ele imaginando que a qualquer momento a filha dele pudesse morrer. Eu quero te dizer que adorar e se esvaziar de todo medo e de todo ser. Eu digo que Jairo, o texto diz que ele era um príncipe, ele era um principal, ele era a figura principal na sinagoga, mas naquele momento ele não quer saber da posição e nem status dele. A palavra diz que ele se joga aos pés de Jesus e adora. Há uma necessidade de se esvaziar do eu para que Deus possa aparecer. Não interessa quem você é, interessa quem teu Deus é. Não interessa a posição eclesiástica ou posição social. Esse homem, ele quebra todas as barreiras para poder adorar a Deus e dizer: eu não sou nada nesse momento. Adorar Jesus naquele momento, Jesus, ele não tinha título nenhum dentro de sinagoga. Ele era chamado de mestre por respeito de todos aqueles que o seguiam. É mestre, ele entende da palavra. Mas Jesus nunca foi considerado fariseu, porque ele não se considerava um doutor da lei. Ele nunca se considerou, e nem ninguém nunca atribuiu a ele esse título de príncipe da sinagoga, por mais que Jesus já tivesse pregado em toda a sinagoga que existisse em Israel, mas ele não tinha título nenhum. Jesus, ele não tinha status social e nem religioso nenhum. Aí você vê um homem numa figura de um príncipe, principal da sinagoga, ele simplesmente, no meio de uma multidão, que ele não estava em secreto, ele se jogar aos pés de Jesus e dizer: eu preciso de ti. Você precisa entender que a adoração é a chave de muita coisa. A adoração, ela é a chave de milagres. A adoração, ela é a chave de cura. A adoração, ela é a chave de restauração.
E quando eu adoro alguém, quando eu adoro a Deus principalmente, para mim adorar alguém, eu tenho que me colocar na posição mais baixa possível. Não existe a adoração no mesmo patamar. Eu não posso dizer que adoro a Deus ou adoro qualquer outra figura se eu me considero do mesmo nível que ela. Toda pessoa que tem ídolo que eu digo é um famoso, ou time, qualquer outra coisa, é porque você considera isso que você tem como ídolo algo muito superior a você, sim ou não? Quando você tem um cantor, quando você tem um artista, quem sabe um time de futebol, que você tem uma certa idolatria por aquilo, você gosta, você acompanha, você assiste o jogo, você está junto, é porque você considera aquilo como algo superior. E há uma necessidade de você entender e aceitar que Jesus ele é superior. Ele é superior. Isaías 42:8, a palavra de Deus diz, o próprio Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Uma vez uma pessoa me questionou e disse, mas como que ele é Deus? Se o próprio Deus diz que ele não divide a glória, ele não divide o louvor, ele não divide a adoração dele com ninguém. Eu digo, realmente ele diz, Isaías, capítulo 48 diz isso, eu não divido. Mas só que ali em Marcos, ali em Mateus e ali em Lucas, Jesus não precisa dizer nada, ele recebe essa adoração. Diga amém. E se ele recebe essa adoração, sem perigo algum de ser fulminado, é porque ele é a própria teofania de Deus. Nós devemos entender que Jesus, ele não tinha uma dupla personalidade, mas Jesus, ele exercia não. Ele tinha a personalidade humana dele, porque ele era homem. A palavra diz, Jesus, sujeito homem, padeceu das mesmas dores, das mesmas necessidades, porém nada pecou. A palavra diz que Jesus sentiu fome, sentiu sede, se sentiu cansado, pediu para dormir, foi dormir. Isso é todos os atributos humanos de qualquer pessoa. Mas a Bíblia também deixa claro todos os atributos que apontam a ele como Deus. Jesus, ele diz, eu sou onisciente. Em várias passagens, a palavra de Deus diz, Jesus sondando os corações, aonde o salmista diz que só Deus ele sonda. Só Deus consegue sondar a mente humana. Vai até o íntimo, vai até o coração. E a gente vê os evangelistas dizendo, Jesus sondando os corações, porque eles falavam em segredo e Jesus sabia. É Deus. Não tem como não entender que ele é Deus. Esse mesmo Deus que diz que não é para dar adoração, a gente vê Jesus recebendo. E é tão interessante que lá em Atos, capítulo 10, versículo 26, a palavra de Deus diz que Pedro, quando ele entrou, que o povo viu Pedro, todo mundo se prostrou e adorou, e Pedro saiu dizendo, levanta, levanta que eu sou homem, não pode me adorar não, que eu sou homem igual a você. Olha só a consciência de Pedro, o entendimento de Pedro, e Jesus recebe a adoração. Por que Jesus recebe a adoração? Porque ele é Deus. E ele salva, ele cura, ele batiza, ele tem toda essa autoridade. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O primeiro ponto que nós devemos entender é que ele é sim digno de adoração. E quando eu adoro, eu me aproximo mais. Quando eu adoro, quando eu adoro, é o rasgar das minhas vestes, é eu me humilhar, porque ninguém adora ninguém se não houver uma humilhação do outro. Aquele que recebe adoração, ele permanece adorável. Agora, aquele que vai adorar, ele permanece numa situação de humilhação. Ninguém adora outro se o outro se humilhar. E quando você se humilha, esse Jairo, quando ele entra na presença de Jesus, que ele diz, eu preciso de ti, eu preciso que vá na minha casa, a minha filha está morrendo, e o Senhor vai até lá, impõe as mãos e restaurará a saúde dela, isso ele não fala em pé, olhando no rosto, não, ele está lá, no chão, agarrado nos pés de Jesus. E não tem canto melhor para você fazer as suas petições do que joelho no chão e cara no pó. Do que você se agarrar com os pés de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela não precisou estar em nível nenhum, ela estava no nível mais baixo. A palavra diz que ela veio se rastejando porque ela tocou na orla, e a orla é a bainha
da túnica. E até porque era a forma que ela tinha de vir escondida, porque ninguém podia ver que era ela, e ela era conhecida. Há anos e anos que ela padecia desse mal. E a forma que ela encontrou de achar graça foi vir pelo chão. Foi ela vir em situação de humilhada que já estava, mas também na posição de adoração. Eu costumo dizer que nós devemos entender que de todo mundo, dentro e fora da igreja, e desses que acompanhavam Jesus, existe duas classes. A classe de espectadores, diga, a classe de espectadores. E o que é o espectador? É aquele que só vai para ver. O espectador é uma mera pessoa que está assistindo algo. É por isso que o nome é espectador, ele está ali na expectativa. Ele está ali para ver. Agora, só que existe a classe, não só dos espectadores, mas dos coparticipantes. Ou você é um espectador na história da sua vida, ou você vai ser coparticipante dela. A palavra de Deus diz que muitos, logo no início fala, que passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, juntou-se uma grande multidão. Mas dessa grande multidão, nem todos foram com Jesus até o fim. Dessa grande multidão, a palavra diz lá no versículo 37, que diz, então não permitiu que ninguém, olha só, que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Não só dentre a multidão, mas dentre os próprios discípulos, Jesus disse, vocês vão ficar. Porque nem todo mundo tem a maturidade para estar na presença de Deus para esperar aquilo que você quer. E nem todo mundo tem a maturidade para te acompanhar, porque às vezes não tem a mesma fé que você tem. Não tem. Às vezes nós nos aconselhamos, às vezes nós procuramos a pessoa errada para desabafar. Procuramos a pessoa que não vive a mesma fé que você, procuramos a pessoa que não fala a mesma língua que você, então não espere que o conselho seja bom. O próprio Jesus olhou não só para a multidão, mas também para os discípulos. Vocês vão ficar. E eu acredito que esse ato de apartação de Jesus separar todo um contingente de uma grande multidão e além daqueles que o seguiam, ele também dizer só vai Pedro, Tiago e João, não é porque fossem melhor, mas havia algo de melhor em relação a isso tudo. Era a fé que eles atribuíam. Tem gente que passa na tua vida só para olhar. E tem gente que passa para deixar marca. No livro de Reis, Eliseu, a palavra de Deus diz que Elias chegou para Eliseu e disse, Eliseu, eu vou ser arrebatado. Deus falou comigo e disse que vai me levar embora. E Eliseu disse, está certo. Aí Elias disse, tu fica aqui, que eu vou embora, porque a qualquer momento eu vou ser levado. Aí Eliseu disse, eu não me aparto de ti em hipótese alguma. Eu vou me apartar de ti. Aí ele disse, então vem. E foram até a próxima cidade. Nessa próxima cidade, todos os filhos dos profetas se juntaram, chegaram até Eliseu e disse, tu está sabendo que Deus vai levar o teu mestre? Ele disse, tô, cala a boca. Mandava o povo se calar, para não escutar aquilo que não vai te edificar. Ah, eu estou sabendo, fica calado, cala a boca. Aí a palavra diz que Elias olhou para Eliseu mais uma vez e disse, tu fica aqui nessa cidade que eu vou continuar. Ele diz, não, eu não me aparto de ti. Então vem. Só que nesse então vem, todo aquele coletivo da cidade acompanhava. E para encurtar a história, virou um público, uma grande multidão, para ver se realmente Elias ia ser arrebatado na carruagem de fogo. E pasmem, essa multidão, todos eram filhos de profetas. Digamos, eram crentes. Pessoas conhecedoras, pessoas que viviam a palavra. Mas não estavam ali para ser co-participante daquilo que Deus ia fazer. Estavam ali simplesmente para tirar uma dúvida. Será que Deus vai levar ele? E muitas vezes tem gente que entra nas nossas igrejas, passa pelas nossas vidas, simplesmente para olhar e para ver se você ainda vai ficar de pé.
Tem gente que vem, senta, vai e volta e nada muda. Nada muda porque eu ainda sou um mero espectador e você precisa ser um participador da obra de Deus na sua vida. Quem está me entendendo? A palavra diz que essa multidão ficou às margens do Rio Jordão. Elias abre o Rio Jordão e passa. E só Eliseu passa com ele. Os outros ficam tudo do outro lado do rio, não passa nenhum. Mas continua Elias e Eliseu ali junto. Elias olha para Eliseu e diz: meu querido, já está perto. Me diz logo o que é que você quer, que eu já vou partir. Aí Eliseu olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada do Espírito que age na tua vida. Eu quero porção dobrada da autoridade que você tem, do poder que te é dado. E Elias olha para Eliseu e diz: pura coisa tu me pedes, isso aí não é para qualquer um não, isso aí não é fácil. Mas eu vou te passar um mistério. Eu vou te falar algo, meu querido, presta atenção. Se você vê eu ser levado diante de ti, vai se cumprir na tua vida. Se você vê que eu vou partir, vai se cumprir na tua vida. A palavra de Deus diz que Eliseu olha e vê Elias partindo na carruagem, num redemoinho. E todos os outros que estavam atrás do rio, ninguém estava entendendo aquilo. Ninguém viu esse fenômeno, só Eliseu viu. Não foi para todo mundo. Tem gente que acha que todo mundo que estava ali viu, mas não. Aquilo ali só Eliseu viu. Ao ponto de Eliseu voltar, Eliseu abre o rio, volta, e toda aquela multidão diz: cadê ele? Cadê Elias? Ele diz: partiu. O Senhor permite que a gente vá atrás dele, que ele pode ter ido para as montanhas. Aí Eliseu ainda diz: não vai não, não precisa ir não, porque ele partiu, o Senhor levou ele. E eles ficam comprimindo Eliseu: deixa a gente procurar, porque eles não viram, só Eliseu viu. Nem todo mundo vê. Ou você está ali para ser participante, ou você vai ser um mero espectador. Você vê pessoas sendo curadas, você vê pessoas sendo libertas, você vê o milagre acontecendo na pessoa do teu lado e não acontece contigo. Porque você não entendeu que às vezes eu estou só sentado olhando, escutando alguém pregar, escutando alguém discursar, escutando alguém falar por 30, 40 minutos, 1 hora, se cansa, se fadiga, vai embora e nada acontece. E nada acontece porque eu estou como espectador. E a palavra de Deus diz nesse contexto que Jesus ele separou os espectadores. Jesus disse: vocês não vão comigo, vocês vão ficar aí. Da mesma forma que o rio se abriu e só Elias e Eliseu passou, Jesus também fez o mesmo ato: vocês vão ficar aqui. Porque eu não quero ninguém só olhando para mim, eu não quero ninguém só simplesmente olhando para ver se eu consigo curar. Jesus não quer simplesmente alguém olhando para ver se ele tem autoridade. Jesus ele não quer que você olhe. Jesus quer agir na tua vida. É diferente. Ou você fica olhando, ou você permite que ele haja. E o que acontece é isso. A palavra diz que Jesus entra e olha para aquele povo, não precisa chorar. Para que esse alvoroço, esse furdunço? A menina está dormindo. E começam a rir, começam a caçoar. Aí a palavra diz que mais uma vez Jesus diz que tira todo mundo para fora de casa. Manda todo mundo para fora. Fica só o pai da menina, fica só a mãe da menina e os 3 que já vêm comigo. Mais uma vez Jesus dá uma oportunidade para aqueles que estão ali naquela casa de não serem espectadores, mas serem participantes de algo que Jesus estava para fazer. Jesus lá atrás separou a multidão fica, só vem 3 comigo. Mas quando Jesus chega naquela casa, também tinha uma outra multidão. E dessa multidão, Jesus ainda fala em mistério: ela não está morta não, está dormindo. Jesus ali, ele queria ter ouvido um amém, eu creio. Jesus ali, ele queria ver uma manifestação de concordância de fé com a fé que ele tinha. Mas só que ao invés disso, o povo ri, caçoa, tira onda. E muitas vezes o milagre não acontece nas nossas vidas porque a gente não entende o mistério. Mas ele não deixa de ser Deus, ele ainda quer te alcançar. Ele não deixa de ser Deus, ele ainda quer te curar. Ele ainda quer te restaurar. Ele ainda quer fazer algo maravilhoso na tua vida.
Agora Jesus olha para aquele pai e diz: não chora não, tenha somente fé. Tenha somente fé. A fé ainda é o veículo motivador de milagres. A fé sempre vai ser o combustível da locomotiva que vai trazer milagre para a tua vida, não tem outra. Eu digo milagre porque é um contexto geral, eu não quero só amarrar e segurar a questão de cura, mas para tudo que você imaginar. Não dá para acontecer se não houver a fé. Eu estava no estúdio conversando com um pastor amigo meu, aí ele mesmo falou, ele disse: irmão, nós estamos aqui iniciando uma campanha em cima de Hebreus 11, e eu lembrei do irmão, eu digo amém. Eu lembrei do irmão, porque o irmão fala muita fé, eu digo amém que você lembrou de mim, e fez um convite, a gente vai analisar isso ainda. Mas o que eu quero dizer é que lá em Hebreus capítulo 11, a palavra de Deus diz que todos aqueles personagens, eles alcançaram testemunho. A palavra diz que mediante a fé, todos alcançaram testemunho. E o que é testemunho? Diga, é uma graça. O que é testemunho? Diga, é um milagre. O que é testemunho? É algo que Deus lança na tua vida. Quando você testemunha, quando você testifica, quando você leva para alguém o que Deus fez na tua vida, isso é testemunho. Agora, isso que acontece na minha vida, que eu levo para a vida de alguém quando eu testifico, só acontece quando eu uso a fé. E ele citou Abraão e eu disse: irmão, atenta para o capítulo 11, tu vai lá pelo versículo 30 e alguma coisa, que você vai ver algo tremendo. Eu conversando com ele pelo telefone, eu digo, a palavra de Deus diz que Abraão, pela fé, ele estava determinado a sacrificar, a entregar o seu filho. E o escritor de Hebreus diz uma coisa que nem Moisés fala, só ele fala em Hebreus. Eu disse: irmão, atenta, que o escritor de Hebreus ainda diz que Abraão falava consigo mesmo. Abraão conversava consigo mesmo e dizia que embora ele matasse, ele sacrificasse Isaac, ele tinha fé que Deus o traria de volta dos mortos. Diga amém. Na história de Abraão, nem Moisés cita isso. De que a bagagem de fé que Abraão carregava era tão grande que ele estava realmente determinado. Estava tão determinado que Deus só falou quando ele levantou a faca. E levantou a faca determinado a abaixar ela. Ele levantou a faca determinado realmente a cumprir o que Deus disse. Tu vai me entregar o teu filho. E ainda diz: o teu único filho que tu mais ama. E ele não barganhou. Abraão não discutiu, não foi barganhar. Abraão só disse: sim, senhor. E o escritor de Hebreus diz isso, porque pela fé, ele tinha tanta fé, que se Deus não dissesse: para, Abraão, a história diz que Deus gritou: para, Abraão, agora eu sei que tu me serve. Mas no coração de Abraão, ele tinha tanta fé que se Deus não tivesse dito pare, e tivesse permitido que ele matasse, mas ele tinha fé que Deus ainda ia ressuscitar. E eu também tenho essa certeza. Você sabe por quê? Porque ele era filho da promessa, e Deus não quer que promessa seja morta. Deus quer que promessa se cumpra na tua vida. Deus, ele não vai permitir que você taque a faca naquilo que ele prometeu para você. O meu Deus não é Deus que mata promessa, o meu Deus é Deus que faz promessa na tua vida. Sacode a pessoa do teu lado, meu irmão. Deus, ele não quer matar a tua promessa, Deus, ele quer cumprir promessa na tua vida. Ele quer fazer algo maravilhoso na tua vida. E a fé ainda é o elemento condutor para isso. A fé ainda é o elemento principal para que essa promessa se cumpra. Se ainda não... Entende agora? Por que ainda não se cumpriu? Não é porque está esperando o tempo de Deus. Deus é que está esperando você entender o que é fé. Eu falei nesses dias, não espera Deus agir. Deus, ele reage conforme a tua ação. Eu é que tenho que agir e Deus reage. Deus ressuscitou Lázaro, mas foi uma reação. Ele disse: tira a pedra. Se você tirar a pedra, eu ressuscito. Como é que a pessoa que tem poder para trazer uma pessoa
dos mortos. E detalhe, o texto ainda diz, Senhor, não mexe não, que já está com 3 dias. Senhor, não mexe não, que já cheira mal. Eu trabalhei muito tempo, andei muito com ML, com essas coisas, e eu sei, meu amigo. O cheiro de um corpo humano putrefado é pior do que qualquer outro animal que você possa imaginar. A gente consegue distinguir quando é um cadáver que está jogado em algum canto só pelo odor. E Marta, quando ela diz, Senhor, ele já cheira mal, é porque por mais que a gruta tivesse fechada com a pedra, mas o odor já saía. Você já entendeu isso? E Jesus disse, tira a pedra. Se você tiver coragem de tirar a pedra e sentir o odor que vai sair daí, você não vai só sentir o odor, não. Você vai ver o que é que eu vou fazer sair daí. Mas se a pedra não tirasse? Hein? Deus ele age de forma grandiosa e coletiva. Mas quando é de forma pessoal, é você que tem que agir primeiro. Diga amém. É eu que ajo e Deus reage. É eu agindo e Deus correspondendo à minha ação. É a lei da física que diz que toda ação corresponde a uma contra-reação. É a lei de troca e reverso. Está entendendo? Deus, ele quer reagir na tua vida. Olha para a pessoa lá e diga, meu irmão, comece a agir. Minha irmã, comece a agir. Começa a trabalhar a tua fé, acorda, se mexe. Vai lá, vai para cima. Vai para cima. O primeiro capítulo do livro de Josué é um discurso motivacional, parece coach. De Deus com Josué. Josué sentado à beira de um rio sem saber o que fazer da vida. Nem ele acreditava nele mesmo. O problema é que muitas vezes nem você acredita em você mesmo e pasme. Satanás acredita muito mais no seu potencial do que você em você. Satanás ele vê muito mais condições em você do que você mesmo. É por isso que até hoje ele tenta frustrar. É por isso que até hoje quando você tenta levantar ele te dá uma rasteira. É por isso que até hoje você sente essa represária. É porque ele sabe que você é um potencial. É porque ele sabe que você é uma bomba atômica na mão de Deus. É porque ele sabe que se você agir, a reação dele é devastadora. Ele sabe que se você se ajoelhar, se você adorar e se você orar, o céu se abre. E quando o céu se abre, meu amigo, alguma coisa desce na tua vida. Tem que descer. E para encerrar, entenda que é só você e Deus. Eita Deus. Entenda que quando Jesus diz, pode sair todo mundo para fora. Fica só o pai e a mãe. Tem coisa que é só você e Deus. Não dá para mim te ajudar como pastor. Não dá para ninguém te ajudar. É só você e Deus. Eu não sei qual a situação que te fez chegar aqui hoje, como você chegou aqui hoje. Mas uma coisa eu te digo, é só você e Deus. Não dá para ter mais ninguém em volta. Não dá para ter ninguém em volta, principalmente se for para minar a tua fé. Principalmente se for para deixar a tua fé rasa. Jesus teve um encontro com um centurião tão tremendo que aquele centurião mandou um recado muito semelhante como esse: vem até minha casa que eu estou com um servo doente. E Jesus disse, eu vou até a casa dele. Aí esse centurião olha para Jesus e diz, não, meu senhor, não precisa ir lá em casa não. Eu sou centurião, sou um comandante, eu sou homem de autoridade. E eu sei o que é autoridade. Se eu mandar ir, um soldado meu, ele vai. Se eu mandar voltar, o soldado volta. Se eu mandar pular, ele pula. Se for para se abaixar, ele se abaixa. Eu sou autoridade, eu sei. E eu sei o que é o princípio de autoridade. Presta atenção nisso. Eu sei o que é autoridade. E eu sei que se o Senhor der uma ordem, o meu servo vai ser curado. Já parou para pensar nisso?
Esse homem era judeu, esse Jairo que nós lemos, o homem religioso. O texto diz que ele disse: Senhor, vai até minha casa, impõe as mãos e ora, que a minha filha sarará, restaurará a saúde, porque a imposição de mãos é algo religioso e comum dentre os judeus. Nós ainda temos essa prática, mas isso é algo que é metódico, tem que impor as mãos. Me parece que quando você quer ensinar a Deus como é que ele vai agir, parece que às vezes quando a gente procura ensinar a Deus o que é que ele tem que fazer, a gente só faz atrapalhar. Porque Deus ele não quer fazer do jeito que você quer, você que tem que entender o que Deus quer. O interessante é que Jesus, para restaurar a vida daquela menina, não impôs as mãos. Sentou do lado, pegou na mão dela e disse: Talita cumi. Menina, levanta e anda. Agora aquele centurião, quando ele passou essa certeza para Jesus, que diz: Senhor, se tu der uma ordem, o meu servo vai ser curado. Aquele centurião, ele era romano, era italiano, era estrangeiro. Agora Jesus olha mais uma vez para toda a multidão que estava do lado dele e diz: vocês estão vendo isso aí? Nem em Jerusalém eu vi tanta fé como eu estou vendo nesse homem. Fica de pé agora. Nem em Jerusalém eu vi tanta fé como eu estou vendo nesse homem. É estrangeiro, ele não é religioso, mas ele sabe o que é fé. E lá em Jerusalém eu conheci um príncipe de uma sinagoga que disse: vai lá na minha casa para curar minha filha. E eu não vi a mesma fé que esse centurião tinha. Aquele centurião, o texto nenhum diz o nome dele, quem era o nome dele, o que era ele, o RG dele, mas ele ainda é considerado o homem de mais fé em todos os evangelhos. Porque o próprio Jesus descreve: nem em Jerusalém eu vi tanta fé como eu estou vendo nele. E Deus quer ver nessa noite a tua fé. Nessa noite ele quer te curar sim. A vontade dele é que a tua saúde seja restaurada, que o teu lar seja restaurado, Deus. Que a tua vida seja restaurada. O que estiver quebrado, meu querido, Deus quer restaurar. Mas Deus ele quer ver o teu agir, que ele quer reagir na tua vida agora. Deus ele quer ver a tua ação, para que ele entre com intervenção. Fecha os teus olhos aí onde você está.